Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes e esse é o canal Phalaenopsis Mania. Gente, tenho sempre muitas perguntas aí no canal. Muitas pessoas relatam o que acontece com as suas orquídeas aí na casa, né? Na casa de cada um. E aí é minha obrigação, como eu não posso ficar sempre respondendo um a um às vezes, então eu faço vídeo e aí eu vou explicando para todo mundo o que fazer com as suas plantas, o que está acontecendo, para que a pessoa tenha um norte aí, não achar que é sempre um problema, tá? Uma das questões que surgiu foi a questão de alongamento de hastes florais. Hastes florais de uma Phalaenopsis, ela pode chegar até 60 centímetros de comprimento. Lógico que algumas hastes florais vão dar flores mais rápidas. A planta está menos desenvolvida, então ela não tem aquela vitalidade, aquela força de emitir uma haste floral muito longa. Geralmente, hastes florais muito pequenas, com florações aí tendo 6 flores até 8 flores, são plantas que estão em baixa luminosidade. O que acontece? Essas plantas, elas necessariamente, elas não precisam estar numa luminosidade muito alta para poder florescer. O ideal para uma Phalaenopsis florescer deveria ser num sombrite de 80%, onde filtraria aí 80% da luz e deixaria passar 20%. Seria o ideal para essa planta vegetar. Mas aí depende do sol da região onde você mora, porque em muitos locais o sol é muito intenso, a irradiação solar é muito intensa. Então, mesmo com sombrite de 80%, essa planta estaria estressada nesse local de cultivo e, consequentemente, receberia mais luz. Mas o que interessa realmente é o quanto de radiação está passando por esse sombrite, por essa telha. Porque a luminosidade em si, por mais que estresse a planta, ela não é capaz de queimar. Então, como aqui na minha casa, o meu telhadinho aqui, ó, ele refrata a luz, a luz bate e volta, os raios solares não conseguem ultrapassar essa barreira. Também aconteceria com o sombrite de 80%, mas a luminosidade é muito grande. O que acontece? Essas plantas elas vão receber alta luminosidade, só que elas não vão queimar, e o nosso problema maior é quanto às queimaduras solares. Então essas plantas minhas estão recebendo muita luminosidade, porque meu orquidário ele é construído numa parte onde não tem árvores tapando a parte de cima, né, diminuindo a luminosidade. Então o telhado ele faz essa filtragem aí de luminosidade. Então as minhas plantas estão numa luminosidade de 20%. Elas recebem muita claridade, elas recebem muita iluminação solar, só que com isso existem alguns problemas que acontecem nas plantas. Pessoas que têm muita luminosidade ou tem pessoas que cultivam suas plantas num local onde o sol até bate nelas do horário das 7 da manhã até as 9, que é um horário que o sol, dependendo de algum local também do Brasil, o sol não vai queimar essa planta, tá? Mas em alguns locais do país pode ser que queime as folhas, mas as plantas vão se adaptando. Elas só não podem, no caso de Phalaenopsis, só não podem estarem no local de sol direto. Então o que acontece? Numa luminosidade ideal, a planta ela vai ter aí uma haste floral de até uns 60 centímetros de comprimento, de 40 a 60 centímetros de comprimento. No local onde a planta ela pega aí uma luminosidade meio que direta, né, solar, das 7 da manhã até umas 9 da manhã, que não é prejudicial, por mais que a planta se estresse um pouco, ela vai demonstrar esse estresse de uma forma diferente. Ou ela vai ter folhas menores, ou ela na época que ela for ter hastes florais, para ela poder emitir a floração, ela vai dar uma haste floral muito longa, porque ela está se beneficiando aí da luz. Quanto mais luminosidade essa planta tiver, mais ela vai demonstrar aí o seu processo vegetativo, vão se adaptar para o processo vegetativo na luz que elas estiverem. Só que elas não podem ficar no sol direto, porque os raios solares vão queimar as folhas, tá? A superfície das folhas, porque são folhas bastante delicadas. Então o que acontece? Aqui, como eu tenho uma alta claridade, uma alta luminosidade, as minhas hastes florais, elas conseguem chegar até a hora de florescer, ó,
elas vão chegar aí a 60, a 40, 50 centímetros de comprimento para começar a florescer. Algumas que estão na parte mais de baixo do orquidário, como essa, ó, emitem hastes florais menores, de até 30 centímetros de comprimento, e já floresce, porque ela está em baixa luminosidade. E quanto mais para baixo for no orquidário, as hastes vão ficando cada vez menores, porque a intensidade de luz é ainda menor. Num ambiente onde a luminosidade é um pouco maior, onde o sol incide aí diretamente na planta, ela vai emitir uma haste floral maior. Então o que acontece? A planta ela vai demorar mais a florescer, porque ela está tentando se beneficiar daquela luminosidade. Então as flores vão aparecer só na pontinha da haste. Consequentemente, uma planta que pegou muita luminosidade, ela vai estar estressada, porque ela não é uma planta de alta luminosidade. Então a quantidade de flores também cai. Numa haste muito longa, você não vai ter aí 20, 30 flores numa haste floral de uma Phalaenopsis que tem uma haste floral muito alongada. O máximo que você vai ter aí são 8 flores, tá? Olha o tamanho dessa haste, bem alongada, e ela veio aqui para mim com 8 flores, tá? Então elas não trazem muita floração quando elas estão em alta luminosidade. Uma planta que tem a haste floral menor, ou uma haste floral do tamanho padrão, de até uns 40 centímetros de comprimento, fazendo o jogo de luz num cultivo ideal, ela vai trazer até 12 flores, né? 6 pares de flores, uma flor de cada lado. Ela vai trazer bastante floração porque ela está numa luminosidade ideal. É fácil conseguirmos luminosidade ideal para nossas plantas? É bem difícil no ambiente caseiro você conseguir reproduzir um ambiente ideal para suas plantas. Você vai sim trazer luminosidade para suas plantas, as suas plantas elas vão florescer, mas nunca na sua casa vai ser uma coisa programada, nunca vai ser a luminosidade ideal. Você até pode conseguir trazer luminosidade para que essa planta cresça, enraiza e floresça. Você vai conseguir florações, mas não vai ser a umidade ideal. O único lugar onde essas plantas têm a luminosidade adequada e ideal para elas são aquelas plantas que estão sendo cultivadas em grandes produtores, em orquidários profissionais, porque lá é tudo tecnológico. Então existe uma tecnologia que sabe exatamente a quantidade de lúmens que essa planta deve receber, no horário que ela deve receber, e em quais estágios de plantio que essa planta deve receber. Existe uma luminosidade para quando a planta é apenas um cake, um seedling. Existe uma luminosidade para quando essa planta é jovem, e existe uma luminosidade adequada para quando chega a hora dessa planta florescer. Então na sua casa é bem possível de você reproduzir esse ambiente quanto à luminosidade ideal para que essas plantas não sofram nenhum tipo de estresse. Então, necessariamente, o único erro de cultivo que pode estar acontecendo com você é se você colocar essa planta no sol pleno. Mas até num sombrite de 50%, dependendo de quanta irradiação solar vai ter em cima do seu orquidário, você está entregando também boa luminosidade para essas plantas e elas vão florescer. Lógico que com muita luminosidade, as folhas vão ficar um pouco mais claras, tipo quase um aspecto de amareladas. Em baixíssima luminosidade, as folhas vão ficar muito esverdeadas. Mas o ideal é que elas nem sejam tão verdes, nem tão claras. Esteja sempre esse verdezinho um pouco pálido e que você consiga ver vitalidade na superfície da folha, porque aí ela está recebendo uma luminosidade onde não é prejudicial para ela. Ela não vai se estressar tanto e ela não vai também sentir falta de tanta luz para que ela possa se desenvolver. Quando você vê uma haste floral muito longa na sua planta, não precisa ficar preocupado, tá? Ela está recebendo mais luminosidade. E outra, plantas que são bem adubadas, num substrato ideal, que recebem boa rega, que o substrato nunca fica totalmente ressecado, que não fica também um substrato muito molhado, que tem uma boa umidade relativa no ambiente, que tenha uma boa ventilação, que seja um ambiente protegido, uma planta realmente bem cuidada,
ela vai também emitir hastes florais longas. A quantidade de flores não está relacionada somente ao modo que você cultiva. A quantidade de flores está relacionada também ao quanto que essas plantas estão bem nutridas, ao quanto que essas plantas estão sendo bem cultivadas. Bem cultivadas não é só jogar um adubo, não é só jogar uma água. Bem cultivadas é ver que o processo vegetativo dela, no como um todo, desde a raiz, as folhas e as hastes florais, estejam totalmente saudáveis. Aí você vai ver número de florações. No caso de Phalaenopsis, por mais que sejam Phalaenopsis cascatas, que você já comprou em forma de cascata, Phalaenopsis espécie, Phalaenopsis aí que você comprou com 20, 30 flores, nunca na sua casa você vai ter essa quantidade de flores igualmente como você comprou. A planta nunca vai ser igual à planta que você comprou, porque quando chega na sua casa é um novo ambiente. Ela vai passar por uma nova adequação e vai se tornar uma planta mais selvagem, porque essa planta veio de laboratório. Então, na sua casa, ela vai estar suscetível ao meio ambiente que você vai colocar ela. Então, automaticamente, ela vai ter que se adaptar a tudo que você tem para entregar para ela. E nesse contratempo, ela vai deixar de ter as características das plantas, de laboratório, e vai passar a ter característica de planta selvagem, como se ela tivesse nascido na sua casa e naquele ambiente. Então nunca espere ter a mesma beleza de floração, a quantidade de floração de uma Phalaenopsis igualmente como você comprou. Ela vai florescer, ela vai crescer, ela vai ficar bonita, ela vai dar o ar da graça em florescimento, você vai ficar feliz, mas ela nunca vai ter aquela quantidade de flores exuberantes como você comprou. Porque num orquidário profissional é tudo feito com tecnologia. Tecnologia essa que você não consegue trazer para o seu ambiente de cultivo. Hastes florais bem longas, hastes florais cheias de flores, é só em ambiente de cultivo, como é que a gente fala? Monitorado, tá? Mas na sua casa elas vão florescer. Então hastes florais enormes sempre vão trazer poucas flores, tá? Elas vão fazer flores também sequenciais. Vai abrir mais a parte de trás, os botões que nascerem primeiro são os botões que vão abrir primeiro e, consequentemente, não nessa ordem, elas vão abrir todas ao mesmo tempo. Sempre vai ter aí, vai começar a cair as flores do final da haste e vai abrir os botões, ter sempre um pouco de botão assim, ó, aqui como nesse caso. Todas as flores aqui já caíram e a haste é bem longa. E aí os botõezinhos são remanescentes e eles vão abrindo depois que as flores de trás perderem as suas florações. A parte de trás da haste perder a sua floração. Mas é totalmente comum. Cada planta vai reagir ao ambiente de cultivo que você colocar. Nenhuma planta vai ficar igual a outra. Todas as plantas são diferentes, todas elas carregam na sua fisiologia uma forma diferente de reagir ao meio ambiente que você vai colocar, e cada uma delas vai florescer de forma diferente como elas se adaptaram aí, tá? Algumas com baixa luminosidade vão ter hastes florais menores com mais florações, mais hastes florais curtas. Outras com mais luminosidade vão ter hastes florais longas e com florações só na ponta. Tá vendo aqui, ó? As que estão no alto aqui, elas têm hastes florais maiores, porque elas têm mais luz. Só que elas têm menos floração. A floração está muito na ponta da haste floral. As que estão mais aqui embaixo, as florações, ó, começa lá da base e geralmente são hastes florais de tamanho menores, até 30 centímetros de comprimento. Então falei bastante, falei demais. Esse aqui é uma resposta, um vídeo resposta a uma pergunta do Valdo Matos, que fez a pergunta aí para mim, tá? Sobre hastes florais, e eu já respondi ele lá e resolvi responder a todos vocês. Gente, a gente tutorou essa planta ontem e a gente viu que tinha poucos botões abertos. Olha como é que tá hoje, olha como é que tá linda. Porque agora, com os botões, com a haste floral tutorada, a gente consegue ver a frente da flor.
tá? E quando você não tutora, o Cymbidium, a Firestone, algumas plantas que estão com a floração para baixo, tipo essa aqui, ó, se eu tutorar, ela fica para cima. Então fica mais bonito, fica mais exuberante, ó. Parece que eu trouxe de uma loja, ó, tá vendo? Mas não, é do meu cultivo. Então é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse, falando sobre artes florais, sobre alongamento e tamanho de artes florais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem. Eu tô sempre aqui para responder as perguntinhas de vocês aí, tá bom? Fique com Deus, muito obrigado pelos comentários. Compartilhe bastante o vídeo, deixa aí os seus comentários e até o próximo vídeo. Fique com Deus, beijo, tchau.